esse prefácio, com o prefácio do diretor Luiz Gonzaga dos Santos, que está presente. Uma salva de palmas para ele, por favor, Luiz Gonzaga. Vamos lá. Com o prefácio do diretor Luiz Gonzaga dos Santos e avaliação crítica do cineasta e diretor Carlo Mossi, a atriz Noeli Pini revela temas polêmicos e esclarecedores do maior polo cinematográfico do país, que realmente, depois da Veracruz, foi a Rua do Triunfo. Está aqui vários atores, diretores, sabe? Noeli Pini, Cida Maio, Cilira Camargo, enfim, diretores, olha, o pessoal nosso que sempre frequenta. Mas hoje é uma noite especial. Eu vou chamar aqui, porque ela vai trocar uma ideia com vocês de como foi como nasceu e de que forma, qual é o tema, porque ninguém leu o livro ainda. Então, Noeli Pini, por favor, querida, onde está você? Obrigada. Com essa apresentação aqui, gente, será que eu consigo falar? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer de coração a todos vocês. Eu sei que esse trânsito de São Paulo é um caos. Eu sei agora mais ainda porque eu estou morando no Mogi das Cruzes. E sei que vocês enfrentaram tudo isso, enfrentaram ter que sair de casa correndo depois do trabalho para estar aqui comigo. Então essa noite, gente, realmente é muito especial. A minha amiga Zilda Maio, que veio de Araraquara, isso é impagável, Zilda. Não posso nem falar muito aqui. Você merece. Então, pessoal, eu estou muito agradecida a todos vocês por estar aqui comigo. Realmente isso é impagável e eu vou estar sempre lembrando dessa noite. Eu queria comentar um pouquinho para vocês qual foi o intuito de escrever esse livro. Eu não sei se todos de vocês sabem, mas eu morei fora do Brasil 18 anos. Ao retornar aqui, qual foi a minha surpresa de saber que haviam enxertado cenas de sexo explícito nos nossos filmes, que nós, pelo menos atrizes daquela época, não fizemos. E se tivéssemos feito, evidentemente assumiríamos, né, e não teríamos que provar nada para ninguém, respeitamos todos os que fizeram. Mas como a gente não participou dessa época do cinema, porque quando começou precisamente a época do cinema, digamos, pornográfico, né? Todas as atrizes da nossa época, cada uma foi para um tipo de mídia, né? Umas foram para a televisão, outras foram para o cinema. E eu tive essa oportunidade de ir para a Europa, concretamente para a Espanha, através de uma amiga minha que morava lá, que era casada com um inglês, mas morava na Espanha. E ali eu fui para ficar 4 meses, mas no final das contas, né, fiquei 18 anos. Eu voltava uma vez ao ano ao Brasil, claro, minha família toda é daqui, mas a gente vem como turista e não se entera muito das coisas, né? E depois de voltar e me instalar aqui definitivamente, foi quando eu comecei a contatar todos os meus colegas, amigos, né, que se haviam perdido por aí. E graças a Deus eu reencontrei todos. Aquele ali é um que fez eu fiz a minha primeira peça de teatro com ele, né, Adriana? Exatamente. E ele veio, gente, também, coincidentemente, mora em Mogi, né? E então, retornando. Eu pensei em escrever o livro porque, vendo essas nossas cenas nesses filmes novos, que continuam com nossos nomes lá, mas que enxertaram cenas pornográficas, ou como queiram chamar, eu achei por bem não denunciar a ninguém, primeiro porque essas pessoas, muitas delas já nem se dedicam, outras já faleceram, coisas dessas, né? Então, esse livro, pessoal, na verdade, eu acho que eu atuo como advogada defensora dessa classe que tão bravamente lutou, né, naquela época, com recursos próprios, fazendo cinema, né? Porque a senhorita Embrafilme, essa estatal brasileira,
ela apoiava somente o cinema do Rio de Janeiro, até hoje eu não entendi por quê. E as pessoas que bravamente fizeram cinema na chamada, pejorativamente chamada de boca do lixo, vocês verão aqui um book trailer que eu mesma montei, né? Com recursos próprios, viu? No qual, aí eu falo um pouquinho, bom, muito brevemente, mas vocês veem aqui o subtítulo que é Hollyboca, né? Eu não sei se todo mundo entendeu, mas eu uni o Hollywood com a boca, né? Então aquilo para nós foi uma Hollyboca, né? Para ninguém botar defeito. E então, voltando do exterior, quando eu já me instalei aqui definitivamente, então aquela coisa, né, de ficar esperando alguém te chamar para fazer um trabalho, eu fiz muitos contatos, né? Estou fazendo até hoje, se tiver algum diretor aqui, não se sinta aludido, isso não é uma indireta, é direta mesmo, entendeu? E então, eu fiquei esperando esse papel. Inclusive, quando toca o telefone na minha casa, eu não sei se é o meu subconsciente, mas eu escuto assim, rede, Então, pessoal, como eu fiquei esperando esse papel e até agora não consegui, eu fiz esse papelão aqui, eu escrevi esse livro. Então, é para defender todos vocês, tá, da categoria, que tiveram ou não seus nomes inseridos nesse contexto dos filmes tidos como para adulto, ou pornô, ou pornográfico, como queiram chamar. E também não é só isso, eu falo dos grandes profissionais que eu tive a honra de trabalhar com eles, e alguns deles estão aqui. Gostaria que estivessem todos, mas alguns já subiram para o andar de cima, como diz o meu amigo Clerigunha, né, querido? E eu vou falar assim rapidamente um pouquinho, gente, porque o fato de eu estar vivendo 18 anos fora, eu acho assim que a não ser os grandes cinéfilos, como esse rapaz que está aqui, o Matheus Trump, o Gil Mendes, que são pessoas da nova geração, mas que se interessam muito pelo nosso cinema, né? Que se interessam a ponto de estar em contato com todas essas atrizes da nossa época, porque eles querem falar daquele movimento, da importância que foi, né, o cinema nacional, que muita gente da nova geração nem conhece, né? Você fala cinema da boca, eles falam, nossa, que isso? Então, esses jovens, eles estão resgatando, né, esses grandes profissionais que fizeram parte daquela época, pelo menos para que as pessoas saibam que aquele cinema era muito sério, era muito respeitoso. Eu conto anedotas aqui que aconteceram em campos de filmagem, set de filmagem, que as pessoas jamais imaginariam que aquilo poderia ocorrer, né? Para vocês terem uma ideia do respeito que era aquele movimento. Bom, e falando um pouquinho de mim, né? Um pouquinho de mim como atriz. Só para você não esquecer aí, eu gostei de uma coisa que você falou. E todo mundo que está americano falou, campo de filmagem. Tá, peraí. É campo de filmagem, não é set de filmagem. Set de filmagem na sala de americano. Aqui é campo de filmagem, não é set de filmagem. Na minha época eu falava sete, né? Agora deve falar também. Agora é set, antes era campo de filmagem. Vamos para o campo de filmagem. No campo de filmagem. A gente retorna no tempo, né? Então, pessoal, e então, retornando ao que eu estava falando, eu queria falar assim um pouquinho brevemente de mim, né? Assim como atriz, eu sempre quis ser atriz, desde pequenininha, né? Essa profissão tão dura e pouco valorizada às vezes, né? Para quem não conhece, logicamente, para quem conhece os bastidores, sabe que é uma profissão bem difícil e bem que tem seus muitos méritos, né? Então, desde pequenininha eu quis ser atriz, contrariando todos os prognósticos na minha casa, né? Que meu pai era médico
Mas um dia eu falei para ele que eu queria ser atriz, não queria estudar medicina. Essa mania dos pais pensarem que a gente tem que gostar de tudo que eles gostam, né? Então, eu falei para ele que eu queria ser atriz. E ele, depois de ver a minha insistência, ele falou para mim: bom, então você siga seu caminho, seja atriz, mas procura um emprego, viu? Ninguém vai rir, gente. Foi a maior piada que eu escutei na minha vida. Eu compreendi isso muitos anos mais tarde, porque realmente a gente fala assim brincando, mas o ator eu considero que é um eterno desempregado, né? Porque não é um emprego que você tem um contrato por anos, efetivado e tal, a não ser os grandes, né, nomes da Rede Globo, né, e tal. Mas a gente fica sempre naquela expectativa, né, de esperar um papel e tal. E eu pensei, bom, aqui no Brasil, durante a época frutífera, né, da Boca, a gente sabia que ali sim nós teríamos trabalho, né. Aquela rua, para quem não conhece, um pouquinho aqui vai passar no book trailer que eu notei. Aquela rua era cheia de escritórios, né? Você saía de um escritório de um produtor, entrava no outro escritório, e ele falava: tem um papel para você, você passa aqui e tal. Era bem assim, né? Então aquilo era como uma família, uma pena muito grande, gente, que aquilo tenha terminado de uma forma, como eu conto aqui no livro. Eu acho que foi o Luiz que fez ali o meu prefácio. Ele deu risada quando ele leu. Eu falo que o interrogou, porque eu acho que foi depois do Império dos Sentidos, né, que a Boca começou a decair. Todo mundo começou a querer fazer filmes mais fortes para concorrer, porque aquele foi um boom naquela época, né? Está falando aí? Senhor, eu sabia. O primeiro porno. Rafael fez o primeiro porno, depois o Humberto. Ela não estava aqui, mas foi ele, né? Foi. Então, ele fez o primeiro, depois do Império dos Sentidos. Então, gente, voltando aqui ao livro um pouquinho, era isso que eu acho que esse livro foi para mim uma catarse realmente, porque, olha, vocês sabem que todas as atrizes daquela época que não concordaram com esse outro segmento de cinema pornográfico que começaram a fazer, e cada uma foi para um lado, e depois você vê seu nome lá em cima, né? Como eu disse numa entrevista semana passada, que eu vi um filme que eu fiz que se chamava Chapeuzinho Vermelho, que era um filme tão inocente que hoje eu... Wilson Rodrigues, não? Não, Marcelo Mota. Marcelo Mota. É o Asis Minite, no papel principal. Então você vê que esse filme era uma comédia absolutamente, na minha opinião, inocente para os dias que correm. Por exemplo, esse filme seria mostrado hoje para as crianças. E sabe como esse filme chama hoje? Chapeuzinho Vermelho, a Cura do Sexo. Então, está lá meu nome, né, como protagonista. Então, para as pessoas que não assistem, vê lá meu nome e pensam: então ela fez esse filme, né? Então, eu acho que isso, gente, é terrível para um ator. Então, não tendo outra forma de nos defender, o Luiz, quando ele leu esse livro e fez gentilmente, amavelmente o prefácio, ele me disse: Noeli, nunca ninguém defendeu tão bem a nossa categoria como eu vejo que você defende esse livro. Então, eu acho que, na verdade, eu atuei como isso, uma defensora, né, dos nossos direitos, das pessoas que não aceitaram fazer parte daquele cinema, que não era o segmento que a gente queria, né? E isso, gente. Então, por favor, leia o livro, entendam um pouquinho, né? Eu só falo das coisas que eu não pude me expressar de outra forma,
tá? Eu não podia expressar de outra forma, porque é o seguinte, eu fiquei tão chocada quando eu vi os primeiros... rapidinho. Eu fiquei tão chocada quando eu me inteirei através de uma jornalista amiga que isso foi feito aqui no Brasil. Eu fiquei tão chocada que a minha primeiro pacto foi ligar para esses produtores, né, pedir uma satisfação, uma retratação, ou se não, denunciar demandar todo mundo, só que isso não era possível. Então, eu reuni tudo isso aqui, né, me colocando como advogada defensora de todos nós. Tá? Eu não vou falar mais não, porque ele é Paulo. Gente, é verdade nua e crua. Agora, eu não vi, eu acredito que esse depoimento seja tão sincero no que ela disse. Eu acho que aconteceu com ela, do Rafael e Rossi, não desmerecendo. Eu nunca fiz um sexo para o cinema. Peraí, Zuda. Mas acontece o seguinte, eles usaram como usaram. Pode falar aí. Só, da Noé, se retratar uma pessoa amante da boca, já tem um grande carinho, principalmente meu e de muita gente que está aqui. Que a nossa boca de cinema era cinema de produções individuais, não precisava de filme, nem deixa eu falar da puta que pariu, que nesses portugueses agora, era dinheiro nosso, e todo mundo era respeitado, todo mundo trabalhava, e o nosso cinema, tá? Dá um bocado de cara aqui, inclusive você, Marinho, todo mundo aqui. Todo mundo fala de cinema da boca, porque as pessoas interpretam mal. O cinema da boca foi chamada da boca porque foi para a Rua do Triunfo, perto onde tinha uma rodoviária, onde tinha uma estação de trem, e era mais fácil de locomover os seus produtos. E era a boca de prostituição. Não era que o cinema era a boca. A boca é que o cinema que foi para a boca. A boca não veio para o cinema. Então vocês falaram, aí todo mundo dizia que era cinema da boca. Porque boca é boca, sei lá. Mas a boca do lixo, a boca de não sei o quê, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá bom, gente. Então, olha, então você veja bem. Obrigado, José Lopes. Olha, nós vamos exibir agora o teaser, né? Quantos minutos? Então, gente, aí eu fiz um pequeno book trailer, né, que agora está muito de moda. As editoras, quando lançam um livro, agora fazem o book trailer, que é uma espécie de trailer do livro, né, um teaser. E eu fiz um pequeno outro papel. Olha, Noé, só que tem um problema. O Mara foi gravado isso, mas não interessa a vocês. Gostaria que você permanecesse aqui, porque ele vai entrar sem som, porque é 3 minutos. Você não pode narrar isso. Hoje essa noite se improvisa. Essa noite se improvisa é legal, porque está completamente descontraído. Mas houve um problema no técnico de... Ai, a música é tão linda. Pois é, mas eu gostaria... Dá licença. Ó, gente. Já que é tudo improviso. Você vai narrar aqui na produção. Então, ai que pena, a música é tão linda. Certo. Ó. Nós vamos exibir agora a reprodução desse teaser. Aliás, após isso, eu vou ver um trailer de 2 filmes que vai entrar agora na programação. Mas, então você narra aqui, depois a gente exibir aqui, tá bom? Fala aí. Fala. Vai, não é? O menino quer ser artista, vai narrando. Mas aí vai entender tudo aqui. Você não deve fazer. É, que ele sabe. Tá faltando. O lindo é meu amigo, você é técnico. Eu não saio essa música.
isso, a pena que e os book trailers, eles não podem ter mais de 3 minutos, né? Então eu tentei fazer assim um apanhadinho do que eu li e tal. E, pessoal, agora eu vou fazer a minha sobrinha pegou o nome de todo mundo aqui, né? Então eu vou sortear. Ô Zildinho, você não quer sortear para mim? Quero. Eu quero. Então, Zildamar, por favor. Mas antes, agora, na continuidade, vocês vão ver dois teasers, trailer da programação nossa. Em seguida, a Zilda vai sortear o livro. Tá bem, gente? Então é isso aí, tá? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Zilda, chama você, tá? Ok, formiga? Tá ok? Pode soltar. Se minha sobrinha que Se eu virar eu mesmo, vai ser engraçado. Eu faço ser. Reinaldo Sapucaia, Fabrício Cavalcante, tem O Regenerado. Ele era o bandido mais procurado pela polícia, odiado pela sociedade, pois não perdoava ninguém. Mas algo em sua vida aconteceu, fazendo com que ele se tornasse o regenerado. Fanático religioso, Mário um dia recebe a maior provação de sua vida.
Gilda, você pode vir aqui um momentinho? Aí você tá com o saquinho aí? Tô, sacado. Não, porque como foi minha sobrinha que colocou e eu tiro, aí vão pensar que é armação. Né? Sorteio tem que. O sorteio. Ó, gente, eu tô sorteando uma joia, mas é uma joia literária, tá? Logo vocês vão ver o sortudo que ganhar, tá? Então, também, quem não ganhar vai... Fica mais no foco. Isso. A luz, as estrelas, por favor. Zilda, Eu tô no chega foco, mais. tô no foco. Tá, a luz. Não, Zilda, agora deixa em suas mãos aí. Então vamos lá. Você tira um... Tem nomes das pessoas? Tem um nome... Todo mundo colocou, gente? Então vamos lá, ó. O meu nome tá aqui também. Saiu dela. Tá, meu nome tá aqui também. Mexendo. Nossa, o papel duro que tem que ter. Pois é, menina,